Porque se a gente levar a ferro e fogo a sua declaração também, o conservadorismo também seria uma. Porque existem pessoas que são conservadores, mas também não creem em Deus, não servem a Deus, mas têm isso como religião. E o conservadorismo ele pode, inclusive, ser relativista. Você vê, por exemplo, o Michael Oakeshott, ele era um autor conservador e ele não acreditava numa moral objetiva. Como que um cristão vai ser cristão e ao mesmo tempo não acreditar em uma moral objetiva? Você precisa acreditar. Então, assim, o papel do cristão na modernidade é saber filtrar dentro das ideologias aquilo que faz parte da queda humana, aquilo que vem do pecado, vem da nossa natureza caída, e aquilo que é parte da graça comum, aquilo que é bom dentro das ideologias que nós podemos nos apropriar. Então, assim, vão ter ideologias mais próximas, outras menos próximas, mas fechar 100% com uma ideologia um cristão não pode. Tassos, como que você enxerga essa análise do Pavanato? Bom, meu modo de ver é que o conservadorismo não é uma ideologia. Embora tenha sido, em muitos momentos, cooptados por ideólogos no Brasil. Isso é interessante do ponto de vista da história intelectual brasileira, esse aspecto de cooptação do conservadorismo como se fosse em si uma ideologia. O conservadorismo é uma metodologia que diz que nós devemos manter o que funciona. Os valores que são aprovados no teste intergeracional, aquilo que sua avó, sua mãe tinha de valor, você deve manter. Não é que você não possa alterar, mas que, para alterar, você tem que aplicar a alteração à virtude concreta da prudência. Então, conservadorismo é simplesmente a ideia de que você deve manter os valores que foram aprovados no teste do tempo e, para modificá-los, tem de modificá-los prudentemente. Mas você tem que saber como que pesquisa isso, porque como é que vai saber o que é aprovado ou não é aprovado? O que é aprovado para você pode não ser aprovado para mim, né? Qual é a métrica? O que é aprovado é o que sua mãe ensinou, sua avó lhe ensinou. Mas aí tem vó que ensina errado, né? Tem mãe que ensina errado. Sim, mas então você prudentemente pode alterar isso. Mas se sua avó e sua mãe lhe ensinam a respeitar os mais velhos, esse é um valor que você deve manter e só alterar se você tiver fortes evidências e fazê-lo prudentemente. Vou dar um exemplo de uma sociedade conservadora que não é cristã, a Rússia e a China. Se você me perguntar quais são as sociedades mais conservadoras hoje no mundo, eu diria a Rússia e China. A Rússia se mantém pelo discurso da família tradicional russa. Então, conservadorismo não é uma ideologia, é uma metodologia. Agora, o conservadorismo pode se tornar... nunca se torna ideologia. Quem é ideologia, no meu sentido, é o cristianismo, o islamismo, o satanismo. São ideologias. Agora, como é que o conservadorismo se comunica com o cristianismo? É da seguinte maneira. Os valores que são aprovados pelo teste do tempo, eles tendem a ser perpétuos. E os valores que tendem a ser perpétuos são muito provavelmente provenientes da fonte perpétua que é Deus. Mas quando você coloca o teste do tempo, por exemplo, né? Nos últimos 50 anos... nós experimentamos no Brasil uma doutrinação sem tamanho nas gerações dos últimos 50, 60 anos. Então, quando você fala do teste do tempo, em que faixa do tempo, em que recorte do tempo você está falando? Porque hoje já se ensina voz, as avós de hoje têm avó com 40 anos, com 30 e poucos anos. Então, elas já estão ensinando o que ela aprendeu de forma ideológica nas ideologias de esquerda, por exemplo. Ô César, o brasileiro é essencialmente conservador. Se você for para a fronteira do Brasil com a Colômbia e Peru, onde eu estive, se você for para o sertão nordestino, nenhum sertanejo vai achar que um homem pode ser uma mulher, meu amigo. Ele vai rir disso. Os valores genuínos são esses. Agora, o que o progressismo diz é o seguinte: abandone tudo o que você sabe, e aqui está uma nova proposta de vida. Abandone os valores que foram aprovados no teste do tempo. A doutrinação é exatamente contrária à manutenção dos valores que são aprovados no teste intergeracional. Por isso que tem que doutrinar, para fazer com que a pessoa abandone aquilo que sabe e passe a adotar uma nova pauta que é contrária ao que o conservadorismo mantém. Lucas. Deixa eu só dizer mais uma coisa muito importante, né? Agora, o cristianismo é uma ideologia. O cristianismo é ideologia. E é a ideologia verdadeira. Por quê? Porque há evidências para dizer que ela é verdadeira. Lucas.
Bom, realmente a perspectiva que o Tasso apresentou, ela é a perspectiva de alguns autores conservadores, de que o conservadorismo não é uma ideologia. Principalmente, dos que eu conheço, é o Russell Kirk, que é o principal defensor dessa tese. Mas você tem também, por exemplo, outros autores conservadores, que nem o Roger Scruton, que vai defender que o conservadorismo é sim uma ideologia, mas em contraponto às outras ideologias. Então, o conservadorismo ele não vai ser uma ideologia propositiva, ele vai ser uma ideologia reativa. Você tem processos de degeneração do mundo e o conservadorismo seria uma reação contra esses processos. Eu não deixo de entender o conservadorismo em certa medida quanto ideologia, porque apesar de, na teoria, por exemplo, do Russell Kirk, o conservadorismo não ser uma ideologia, por não desenhar tão bem como deve ser o mundo, da mesma forma que as outras ideologias fazem, os autores conservadores, nesse vácuo que acaba surgindo da tentativa ali de se explicar como o mundo deve funcionar, acabam criando as suas próprias teorias, acabam criando as suas próprias ideologias que usam como lente o princípio conservador. Qual é o princípio conservador? O princípio conservador, o Roger Scruton vai falar que é o princípio de proteger aquilo que você ama. Então, aquilo que você ama, aquilo que você gosta, aquilo pelo que você tem afeto, você vai querer proteger da degradação. E o conservadorismo seria mais ou menos isso. E olha que eu não estou fazendo uma crítica ao conservadorismo, eu estou tentando entender ele, porque eu também gosto de autores conservadores, né? Mas algo que eu acho interessante também complementar, o pastor César perguntou até como que no conservadorismo a gente vai filtrar qual tradição é benigna, qual tradição não é benigna. E o professor João Pereira Coutinho, que é um escritor português, conservador também, ele vai dizer que nós temos que usar 2 critérios para filtrar as tradições. O primeiro critério seria a benignidade. Então você tem que olhar para ver se a tradição ela é boa. Por exemplo, a escravidão. Por que nós não mantivemos essa tradição? Porque ela era uma tradição ruim, essencialmente ruim. E aí nós usamos os valores morais absolutos para fazer esse juízo. E outro critério é a questão da utilidade. Existem tradições que, com o passar do tempo, elas vão deixando de ser úteis. Então não tem motivo para elas serem preservadas. O próprio Edmund Burke ele vai dizer o seguinte, que você tem que... Uma sociedade que não se reforma, ela é uma sociedade que não se conserva. Então você precisa promover reformas sucessivas, reformas prudentes, baseadas na tradição, para que a sociedade não se degenere. Então é mais ou menos essa a visão conservadora. Então assim, eu não discordo do professor Tasso, até porque alguns autores conservadores têm essa mesma perspectiva, mas eu discordo um pouco desses autores. Eu acho que o conservadorismo, nesse vácuo às vezes de desenhar como o mundo deve ser, acaba fazendo com que diversos autores sejam ideólogos.